boa tarde. Regeneração é o tema. Vamos falar um pouco sobre ela, regeneração, conhecer um pouco mais sobre esta obra divina do nosso Senhor Jesus para nós. Nós vemos em João 3, no verso 7. Em João 3, Nicodemos se encontrou com Jesus. E no verso 7, Jesus dá assim uma resposta a ele. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aqui Jesus está falando da regeneração. Mas o que é regeneração? Vamos ver o que é regeneração? Vamos lá. Primeiramente, a regeneração é uma obra divina, né? Ela é uma doutrina expressa, pontos fundamentais da nossa salvação. Por meio da regeneração é que ocorre a justificação e a santificação. Sem regeneração não há justificação, não há santificação. Mas o homem natural representa Nicodemos aqui. Mas no homem natural, que está dentro da igreja também? Sim. Porque infelizmente muitos estão na igreja, mas não passaram pela regeneração, né? E o que é necessário? Nascer de novo é necessário. Jesus disse, não te maravilhes de ter dito, é necessário vos nascer de novo. Verso 7. Aí entre os judeus havia, entrando aqui na história, um mestre do judaísmo por nome Nicodemos. E ele era fariseu, foi se encontrar com Jesus durante a noite. Neste encontro, Nicodemos chamou Jesus de Rabi, que significa mestre. E Nicodemos diz, na sua abordagem, ele fez uma afirmação, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu faz se Deus não for com ele. João 3, a partir do verso 2. Esse foi o diálogo de início de Nicodemos com Jesus. Aí você observa que Nicodemos chamou Jesus de mestre por causa dos milagres que Jesus estava realizando. Embora conhecesse que Jesus era mestre e que Deus era com ele, Nicodemos não reconheceu essa autoridade de Cristo de mestre por ele estar ensinando a palavra de Deus, mas sim pelos milagres que ele fazia, pelos sinais que ele fazia. A importância de Jesus para Nicodemos firmou-se nos sinais e não nos ensinamentos pautados na Escritura. E em nossos dias as ideias de Nicodemos ainda persistem. As pessoas querem conhecer Deus através dos milagres e não por meio da palavra de Deus. Mas se não credes nos Escritos, como crereis na palavra de Deus? Tá? Em João também, 5:47. Nicodemos estava maravilhado com os milagres operados por Cristo, porque ninguém poderia fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Entretanto, os ensinamentos de Cristo não lhe havia tocado o coração. E é uma verdade atualizada essa frase. Então Cristo, por sua vez, na verdade, respondeu-lhe, Na verdade, te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Uma declaração de Cristo em resposta ao versículo anterior de Nicodemos, da abordagem de Nicodemos. Se Deus não for contigo, tu não farás esses milagres, Aí Nicodemos ficou abismado, porque Cristo teria apontado a necessidade de um novo nascimento. O que Nicodemos disse? Nicodemos perguntou, como alguém pode nascer de novo sendo velho? E é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer.
Para alguém que representa o melhor da nação, da religião judaica, não ter o direito de ver o reino de Deus sem antes de nascer de novo, é algo assim, soava assim no mínimo como um absurdo. É um absurdo isso que você está dizendo. Como? Não tem como. Nascer de novo sendo velho, voltar para o ventre da mãe. É. A indagação de Nicodemos em João 3:4. Ao falar da necessidade do novo nascimento, Cristo demonstra que ser judeu, ser fariseu, ser mestre ou ser religioso não habilita ninguém a ter acesso ao reino de Deus. É sob esses aspectos que comentaremos o novo nascimento, que é a regeneração. Por que devemos passar pelo novo nascimento? A pergunta. O que é esse novo nascimento? O homem consegue nascer de novo sem a participação de Deus? É necessário vos nascer de novo. Ao falar a Nicodemos, Cristo demonstra que todos os homens têm que nascer de novo. É imprescindível o novo nascimento para se ter acesso ao reino de Deus. Observe que a religião, a origem, o comportamento, a moral, a justiça humana não se leva em conta quando se fala em novo nascimento. O homem mais religioso, o mais justo, o de moral mais elevada, o certinho, todos, sem exceção, precisa nascer de novo. Nicodemos teve uma dificuldade em compreender, e a dúvida foi dirimida por Cristo. Como pode o homem nascer sendo velho? Cristo complementa que o nascimento, o novo nascimento, o nascer de novo, não se refere ao nascimento materno, mas ao nascimento das águas do Espírito, ao batismo nas águas. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é a afirmação do nosso Senhor Jesus, no verso 6. Esse versículo está revelado o grande segredo do novo nascimento. Quando a Bíblia se refere ao novo nascimento, preserva uma ideia, a vinda de um novo ser à existência, nascer. Ideia esta que não pode ser descartada, mas quanto à origem do novo nascimento, há uma distinção clara. Enquanto o velho homem é gerado pela vontade da carne, pela vontade do varão e do sangue, o novo nascimento se dá por conta da palavra de Deus, a água, e pelo Espírito de Deus. Mas a todos quanto se revelou, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. A todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:12-13. A regeneração ocorre por meio das águas e do Espírito, isto é, por meio da palavra de Deus e do Espírito de Deus. É que a regeneração ocorre. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:13. Observe que há uma distinção nítida entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Os homens, quando vêm ao mundo, nascem da vontade do homem,
do sangue e da carne. O novo homem que nasce da vontade de Deus por meio da água e do Espírito. O versículo demonstra que o nascimento de Deus, dos nascidos de Deus, nasce da vontade de Deus, demonstrando que a vontade do homem é independente da vontade de Deus. Mesmo quando regenerados, ao gerar filhos, o homem gera filhos segundo a sua vontade, o que torna os seus filhos filhos de Adão. Este fato por si só demonstra que a vontade de Deus é complementamente diferente da vontade do homem, e que, de maneira alguma, Deus controla a vontade do homem. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus disse para Nicodemos, no verso 10. O mesmo princípio que envolve o nascimento carnal envolve o novo nascimento. Observe. O que é nascido da carne é carne. Os anjos comparados aos homens são maiores em poder, mas não possuem a capacidade de trazer um outro ser ao mundo. Ao homem foi dada esta capacidade, embora o poder de conceder vida a uma criança em formação seja de Deus. A vontade, no entanto, é centrada no homem.